Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre esse atropelo que tivemos no jogo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Esse aqui era um jogo, mano, que eu tinha uma certa convicção de que seria um jogo equilibrado pra caramba, porque de um lado tinha um Cleveland vindo de 9 vitórias seguidas, entregando um basquete de altíssimo nível, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. E do outro tinha um Golden State que vinha também de uma sequência muito boa, né? Tava liderando ali a Conferência Oeste junto do Phoenix e do Thunder. Era a segunda melhor defesa da temporada. Então, tudo indicava que seria um jogo muito equilibrado. Tinha também o contexto histórico das duas equipes, dois times que rivalizaram durante muito tempo aí, num passado recente. Então, era um jogo que eu via sendo muito equilibrado. Talvez até 50-50. Talvez até 50-50. Mesmo com o Cleveland invicto, jogando em casa, eu vi o Golden State tendo totais condições de ganhar. Ainda mais depois do jogo que fez contra o Celtics. Só que o que nós acabamos vendo em quadra foi uma diferença colossal entre os dois times. O que o Cleveland fez no jogo de ontem, cara, nem o torcedor mais otimista do Cleveland esperava que aquilo fosse feito. O Cleveland atropelou, amassou, destruiu o Golden State ontem. Destruiu. O Golden State não jogou. No segundo tempo até que jogou um pouquinho, mas no primeiro tempo o Warriors não fez nada. Não fez nada. E o Cleveland, tudo que o Cavs fazia dava certo. O Cleveland jogava uma bola pra cima, ela caía na cesta pra 3. Isso é uma coisa bizarra, cara. O Cavs foi pro intervalo, gente, vencendo por 83-44. 83-44. Isso é absurdo, mano. E aí, quando você olha pros números do Cleveland no primeiro tempo, você vê que era a noite dos caras mesmo. Que nem tinha o que o Golden State fazer. Era a noite do Cleveland. Ó, primeiro tempo, tá? Cleveland terminou com 22 de 30 nos arremessos de quadra, mais de 70% de aproveitamento, 13 de 17 para 3 pontos, quase 77% de aproveitamento, e 11 de 12 no lance livre, 91,6% de aproveitamento. Pô, como é que você enfrenta uma coisa dessa, mano? Como é que você bate de frente com uma coisa dessa? Não teve jeito. Não teve jeito, ainda mais com a defesa do Cavs jogando do jeito que jogou. O Cavs não deixou o Warriors criar. O Warriors não conseguia trocar passe, não conseguia gerar arremessos. Foi realmente um amasso inacreditável. No segundo tempo, o Golden State até conseguiu pontuar um pouquinho mais, até porque o Cleveland, de forma natural, deu uma leve tiradinha de pé. Mas assim, o Warriors pontuou mais, mas em nenhum momento deu pra sonhar com a virada. O Warriors meteu 41-29 no terceiro quarto e 34-24 no último período. E mesmo assim, o jogo terminou 136-117. Porque, mano, a vantagem que o Cavs abriu no primeiro tempo, mano, era simplesmente impossível Golden State virar esse jogo. Era impossível, mano. Impossível. E não deu outra. Cleveland ganhou mais uma vitória, 10-0 de campanha. 10-0. É o melhor início da história do Cleveland Cavaliers numa temporada. E o Golden State sofre sua segunda derrota, a primeira como visitante. O Warriors ainda não havia perdido como visitante. E é um baque, né, mano? Assim, eu não acho que essa derrota, sei lá, ela, de certa forma, apaga tudo que o Warriors fez até aqui na temporada. Não. A minha avaliação sobre o Warriors segue sendo a mesma. É um time que tá jogando bem,
É um time que é bom, que tem uma baita profundidade de elenco, é um ataque que flui bem, uma defesa boa. A minha avaliação é a mesma. Só que nessa prova de força, o Golden State foi totalmente obliterado, né? Obliterado. Tô com essa palavra na cabeça porque eu, como grande nerd que sou, eu tava assistindo um torneio de Yu-Gi-Oh! Né? E aí, quando o Exódia é invocado, o narrador fala, né? Exódia obliterar, né? Eu tô com a palavra obliterado na cabeça. E ela encaixa muito bem nesse contexto, porque o Warriors foi obliterado pelo Cavaliers. O Warriors não jogou. Não jogou. E aí, pra galera que tem dúvidas sobre o Golden State, pra galera que duvida do potencial do Golden State, essa derrota foi um prato cheio, né? Porque tudo que essa galera não conseguiu falar contra o Celtics, vai falar agora. Porque todo mundo, né, que tava não torcendo contra, mas todo mundo que tava questionando o Golden State, tava doido pro Warriors perder pro Celtics pra usar o argumento de que o Warriors só tava ganhando porque tinha enfrentado adversários fracos, né? Tava todo mundo esperando o Warriors perder pra soltar esse argumento. Não conseguiu soltar porque o Warriors ganhou e ganhou bem do Celtics, ganhou jogando bem. Não é que dominou o Celtics, mas ganhou jogando bem. Então essa galera não pôde usar esse argumento no jogo contra o Celtics. Agora, depois de ontem, com certeza vai ter muita gente aqui mesmo nos comentários falando isso. Que o Warriors só ganhou porque pegou gato morto, que só ganhou do Celtics porque tava sem o Jaylen Brown. Vai aparecer essa gente. Vai aparecer essa galera. Eu não faço parte desse bonde. Eu realmente acho que o Warriors é um time muito bom. Pelo que tá apresentando em quadra, é um time muito bom. Ontem foi um caso atípico. Juntou um jogo ruim do Warriors com um jogo quase perfeito do Cavaliers. E aí não teve jeito. Então, a minha avaliação sobre o Warriors não muda por conta do jogo de ontem. Não muda. Tanto a minha avaliação como o meu otimismo pro Golden State. Nada disso muda. Tá? Eu sei que para muitos pode mudar, mas para mim não muda. Para mim não muda. Sobre o Cleveland, eu sigo também com a mesma visão em relação ao Cleveland. É um time diferente da temporada passada, é um time muito mais forte, é um time muito mais com poder de fogo maior e com um coletivo muito forte. Ontem, se não é ali uma sequência de 6, 7 pontos seguidos do Garland no final do jogo, ninguém, se não ia dar pra isolar ninguém ali do Cavs, do tipo, pô, esse cara foi o grande destaque. Não ia dar. É que o Garland, com a pontuação dele ali no final do jogo, ele chegou a 27 pontos, foi o cestinha do time, 6 bolas de 3. Então, o Garland, ele individualmente ele foi o grande destaque. Mas até ele engatar essa sequência de pontos, mano, não tinha nenhum grande destaque no Cleveland. Por quê? Porque o coletivo é o que, né, vinha sendo o destaque no jogo. O Donovan Mitchell fez um jogo muito apagado. Muito apagado. E o Cleveland fez o que fez no jogo. Entendeu? Então, essa força coletiva do Cavs é o que mais me agrada nesse time. É o que mais me agrada. Todos os titulares passaram dos 10 pontos ontem. O Ty Jerome, vindo do banco, meteu 20 pontos. O resto do banco fez 25. O Darius Garland, que foi o destaque do time, acabou sendo o destaque do time, mano, 27 pontos, 6 bolas de 3. Então, esse é um time muito acima da média. Muito acima da média. E a campanha e o jogo de ontem provam isso. Provam isso. Nessa medida de força que foi o jogo de ontem, o Cleveland, cara, o Cleveland foi absoluto. Foi absoluto. Então, enfim, foi um jogo que surpreendeu todo mundo, ninguém esperava um amasso desse. E só que ao mesmo tempo é um jogo que, pelo menos pra mim, não serve como
como um ponto de mudança de opinião. Minha opinião sobre os dois times não muda por conta do jogo de ontem. Eu não acho que o Cleveland é mais forte do que eu já achava, porque eu já achava que o Cleveland era muito forte. Então esse jogo não me faz ter uma percepção acima do Cleveland. Para mim, o Cleveland, antes do jogo, era um time muito forte. Depois do jogo, eu sigo com a mesma opinião. E o Golden State, eu sigo com a mesma opinião também. Antes do jogo, eu vi o Golden State como um dos melhores times desse começo de temporada, como um dos times que praticava um dos melhores basquetes do começo de temporada. E depois do jogo, mesmo sendo amassado, eu sigo com a mesma percepção, porque não é um jogo que vai mudar o que eu acho sobre o time. Se o Golden State engatar uma sequência de derrotas, se o nível de basquete do Golden State cair em 2, 3, 4 jogos seguidos, aí eu começo a mudar minha percepção. Mas por conta de um jogo, de um atropelo, não vou mudar. Todo mundo tem noite ruim. O problema é que o Warriors teve uma noite ruim numa noite mágica do Cavaliers. E aí é a fome com a vontade de comer, né? Juntou os dois e deu no que deu. Mas enfim, vitória acachapante aí do Golden State, ó, do Cleveland. Grande jogo e pra quem tinha dúvidas, tá aí. O Cleveland é de verdade, meus amigos. Cleveland é muito de verdade. E teve lei do ex, hein? Lei do ex do Kenny Atkinson. Lei do ex do Kenny Atkinson. Importante salientar isso. Mas bom, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Você tá no bonde da galera que tá já tirando o Golden State pra merda, falando que o Golden State era uma farsa? Ou assim como eu, você mantém a sua opinião sobre o Golden State mesmo, né, depois da derrota? Não, mantém sua opinião positiva, né? Se você tinha uma opinião negativa depois de ontem, com certeza você segue com a opinião negativa. Mas pra quem tava com a visão positiva do Golden State, você mudou sua opinião? Você mudou sua visão depois do jogo de ontem? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Eu quero saber isso de vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, tá bom, gente? Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show, né? Onde eu irei comentar sobre todos os outros jogos da rodada. E é isso, né? Tamo junto. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o League Pass com desconto e 7 dias grátis de teste. O League Pass é o melhor lugar para assistir os jogos da NBA. Então você que não tem, vale a pena assinar. E aí usando o link, você consegue assinar com todos esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha e nos vemos mais tarde. Tchau, tchau.